A Fossa das Marianas é o local mais profundo de todos os oceanos, atingindo a incrível profundidade de 11.034 metros. Está localizada no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas, na fronteira entre as placas tectônicas do Pacífico e das Filipinas. E hoje, no mundo desconhecido, veremos o que aconteceria se explodissem uma bomba atômica na Fossa das Marianas. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. O ponto mais profundo dos oceanos foi sondado pelos navios Challenger e Challenger II da Marinha Real, e os pesquisadores conseguiram chegar ao ponto mais profundo da Fossa das Marianas pela primeira vez em 23 de janeiro de 1960. Quando o batiscafo Trieste atingiu a depressão Challenger a 10.916 metros de profundidade, levando os mergulhadores Don Walsh e Jack Pickard. Na única ocasião em que os seres humanos conseguiram atingir este ponto, não havia como tirar fotografias, pois as janelas do batiscafo foram diminuídas ao tamanho de moedas para resistir à pressão, pois a coluna de água que está sob o local produz uma pressão realmente descomunal. Imagine 50 aviões empilhados sobre seu corpo. Esta é a melhor maneira de ilustrar a pressão de 8 toneladas por centímetro quadrado. Por esse motivo, não existem registros visuais deste evento. Mas em 25 de março de 2012, o cineasta James Cameron desceu sozinho até o fundo da Fossa das Marianas num batiscafo, no âmbito da expedição Deep Sea Challenge. Foram 7 anos de trabalho para o cineasta empreender, em apenas 3 horas, uma descida aos 10.998 metros de profundidade. Na época, devido ao aperfeiçoamento da tecnologia, foi possível filmar o local com câmeras de alta resolução em 3D. Cameron esperava ainda, ao longo de 6 horas no fundo, recolher amostras deste lugar que é menos conhecido pela ciência do que a superfície do planeta Marte. Para você ter uma ideia da profundidade, o lugar mais profundo do oceano comportaria o Monte Everest inteiro e ainda sobrariam mais de 2 quilômetros de vazio. Então, o que aconteceria se detonassem a maior arma nuclear do mundo no local mais profundo do nosso planeta? De acordo com especialistas, o impacto seria bem menor em comparação ao que aconteceria se explodissem sob a superfície. Na verdade, esta não seria a primeira tentativa de explodir uma bomba nuclear debaixo d'água. Já houve diversas tentativas, mas nenhuma poderia se comparar com esta, pois a maioria dos testes envolveu pequenas bombas e águas rasas. Para conseguirmos desenvolver a ideia, vamos imaginar a explosão da Tsar Bomba. Com 58 megatons, ela foi a arma nuclear mais poderosa já detonada. A bomba foi testada em 30 de outubro de 1961 em Nova Zâmbia, uma ilha no Oceano Ártico. Ela teve uma redução de 50 megatons de seu desempenho original para minimizar a escala de destruição. Devido à sua enorme potência, a bomba não era prática para os propósitos de guerra e foi criada primariamente para ser usada como propaganda na Guerra Fria. Não há evidências de que outra bomba de poder similar tenha sido feita. Nenhum teste subaquático envolveu bombas tão potentes e nenhum teste foi realizado em tamanha profundidade como da Fossa das Marianas. Não é tão simples levar uma bomba nuclear para mais de 11.000 metros abaixo do solo, pois a densidade da água poderia atrapalhar este processo. Para você ter uma ideia, se a bomba fosse simplesmente jogada nessa área, ela seria esmagada pela força da água, sem nem mesmo explodir. Ou seja, seria apenas mais um destroço, que acabaria no fundo do mar. A maneira mais conveniente para transportá-la seria dentro de um submarino automático, pois nenhum ser humano suportaria confrontá-lo de dentro. Desta forma, o submarino conseguiria aguentar a alta pressão da água e realizar o processo. Em 1962, o físico Freeman Dyson escreveu um memorando que discutia 8 possíveis sistemas de armas novas, todos os quais pareciam ser possíveis em um futuro próximo e delineavam os potenciais usos militares e os perigos de cada um. Este memorando foi esquecido e não foi publicado. Mas anos depois, o filho de Freeman, o historiador da ciência George Dyson, recebeu uma cópia em papel do memorando de seu pai e resolveu torná-lo público.
No memorando, uma das 8 ideias que Freeman discute é o uso de armas nucleares de gigaton como geradoras de ondas. Ele descreveu esta ideia tendo como exemplo a costa norte-americana. Segundo ele, não havia sido realizado nenhum estudo quantitativo sobre os efeitos destrutivos. Estimativas superficiais indicam que a inundação atingiria uma altura de 200 a 300 pés acima do nível do mar. O trabalho seminal no campo das ondas provocadas por bombas nucleares é um extenso relatório produzido para o Departamento de Defesa por Bernard Lemaire e Shen Wang. O relatório, publicado em 1996, examina e sintetiza todas as pesquisas disponíveis sobre as ondas oceânicas criadas por explosões nucleares. O relatório descreve como, quando uma arma nuclear sai debaixo d'água, produz uma cavidade de gases quentes que então colapsa. Se a explosão acontece perto da superfície, pode criar ondas muito grandes e, em algumas circunstâncias, elas podem ter centenas de pés de altura. Felizmente para a costa, essas ondas são fundamentalmente diferentes dos tsunamis. Acontece que, se as ondas são muito grandes, elas perdem força, pois gastam a maior parte de sua energia criando uma zona de surf estreita na plataforma continental. Isso é potencialmente perigoso para alguns navios, mas muito menos catastrófico que um ataque nuclear direto. Quando chegassem à costa, as ondas seriam semelhantes a uma tempestade. Mas essas são ondas de uma explosão próxima da superfície. Mas agora, vamos partir para um lugar profundo, onde isso acontece de forma diferente. Segundo os pesquisadores, uma explosão no fundo da Fossa das Marianas criaria uma cavidade esférica de vapor quente que se expandiria rapidamente. A bolha cresceria a cerca de 1 quilômetro em poucos segundos. A água, acima, aumentaria, embora apenas em uma grande área. Então, essa pressão de sobrecarga de água faria um colapso. Dentro de 12 segundos, a bolha encolheria para um tamanho mínimo e saltaria para trás, expandindo para fora outra vez. Ela passaria por 3 ou 4 ciclos desse colapso e expansão antes de se desintegrar. Com este resultado, nenhuma onda seria gerada. De acordo com os especialistas, essa água quente turbulenta seria bastante substancial. A crescente coluna de calor criaria um ponto quente no oceano, muitos graus mais quente do que a água circundante, que duraria por algum tempo. Em 2012, uma tempestade tropical severa passou sobre a Fossa das Marianas. A coluna de água quente e profunda da arma nuclear poderia ter transformado a pequena tempestade em um tufão, assim como as águas profundas e quentes do Loop Current do Golfo do México, que às vezes fazem com que os furacões se intensifiquem rapidamente. Além da energia calorífica da água, a tempestade poderia precipitar a explosão e fazer um redemoinho radioativo. Claro que esta é apenas uma suposição, pois na ausência da intervenção de um tufão, o efeito geral da bomba não seria tão dramático assim. E você, o que achou desta explicação? Se surpreendeu com o resultado? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até a próxima.